Então, boa noite a todos. Chegamos ao 7º dia de jornada Empatia nos Negócios. Eu sou Flávia Tchatcha. Eu tenho a missão de ajudar as empresas a construir produtos e serviços memoráveis para os seus clientes, sempre com muita empatia, sempre, né, fazendo essa conexão com quem está ali do outro lado, né, e tentando descobrir suas necessidades, seus desejos e construindo em cima disso. Hoje eu trouxe um colega de profissão, Thiago Damasio, para falar aqui com a gente sobre como a empatia ela pode ajudar nesse processo de cultura centrada no cliente, né? E estou bem animada. Obrigada, Thiago, por aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje. Se você pudesse apresentar um pouquinho, por favor. Bacana. Sim, claro. Na verdade, o prazer ele é todo meu, tá, Flávio? Da gente poder conversar, falar um pouquinho desse tema que a gente gosta bastante, né, que é a cultura centrada no cliente, né? Eu acho que vai dar um bate-bola legal hoje, você trazendo muito a visão da empatia também, e aí poder unir com essa nova onda, mas que já é algo que já é feito nas empresas há muito tempo, né? Que é você colocar o cliente no foco da empresa mesmo, né? Bem, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Tiago, eu sou aqui de São José dos Campos, já trabalhei, já fui microempreendedor, já tive uma empresa de varejo, também já tive oportunidade de ministrar alguns cursos, e além disso, trabalhar com consultoria, né? Então, eu trabalhei aí por mais de 6 anos diretamente com consultoria, né? Sendo que nos últimos 4 anos eu foquei bastante na área de inovação, na cultura centrada no cliente e também no desenvolvimento de soluções é, escaláveis, né? Que aí são as tidas como as startups, né? São soluções normalmente digitais, mas que têm uma escalabilidade. Então, esse foi uma das primeiras experiências que eu tive. Realmente é um universo apaixonante. E há pouco mais desde o finalzinho do ano passado, eu estou com um novo desafio, trabalhando aí junto com uma equipe, a área de experiência do cliente, né? Na verdade, essa área ela já estava desenvolvida dentro da empresa e eu vim mais no intuito de somar com o time, com a equipe, é, toda essa parte de metodologia, de cultura centrada no usuários, mais especificamente na área de Customer Experience. Ai, que bacana, uma trajetória e tanto, né? Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. É que assim, né, Flávia, a gente acaba indo para alguns lados na carreira que a gente vai tendo mais afinidade e aonde a gente vai, de fato, vendo que vai trazer resultado, né? Essa ideia de cultura centrada no cliente já vem muito do marketing há muito tempo, né? Até ter o boom do CRM, aí todo mundo falava de CRM, de gerenciamento, do relacionamento com o seu cliente. E agora, hoje, está muito em. Tá muito. Tá, tem muita gente falando dos termos que é Customer Experience, Customer Success, que seriam a cultura centrada no cliente mesmo, né? E é claro que tudo isso embasado numa metodologia, e é isso que a gente acredita no nosso time, também trabalhando para desenvolver melhor essa experiência do cliente, né? O cliente ele pode escolher entre consumir de uma empresa ou de outra empresa, né? A gente tem esse poder de escolha. Hoje, os produtos e serviços eles estão cada vez mais parecidos, né? E aí, sempre quando você bate na tecla do diferencial, ele vem, primeiramente, o pessoal falando do atendimento, que é o diferencial, mas é a experiência que o cliente ele vivencia ao longo de uma jornada, né?
Isso pode ser online, né? Tem sites que você entra, você faz compras e fala, nossa, que fácil, que legal, quantas opções. Agora tem sites que você não localiza, você acaba saindo com uma experiência nem tão legal, que aí acaba atrapalhando esse momento de vendas que a empresa poderia ter. Né? É interessante que agora, né, é que a gente está prestando muito mais atenção nisso, né? Porque muitas empresas, até pouco tempo atrás, que tinham lojas físicas, estão migrando para esse mundo digital. E nessa pressa de estar presente, dessa correria toda, alguns aspectos desse tipo da experiência podem ficar para trás, podem ser deixados de lado para estar também disponível rápido, né? Concordo plenamente. Ah, agora que a gente está enfrentando esse momento, várias empresas elas começaram a fazer coisas que ela nunca fazia, nunca fariam, né, numa situação normal de pressão. Mas por que elas não fariam? Não é que elas não querem agradar, é porque não seria tão lucrativo para elas melhorar um processo, investiram. Elas não viam essa necessidade. Só que hoje, como a gente está num cenário muito delicado, e até tem a questão de regulamentação, de legislação, essas empresas elas precisaram criar alternativas de continuar vendendo, de continuar mantendo o relacionamento. Quem não está vendendo está conversando com o cliente, está tentando entender, está mais próximo dele, né? Porque é nesse momento que o cliente fala, poxa, a minha receita ela está limitada, as minhas escolhas elas vão ser muito mais embasadas aqui para frente para eu poder escolher determinado produto, determinado serviço. O que realmente vai acontecer, e eu acredito que vai ficar muito forte isso daí, são as soluções que as pessoas estão dando hoje para os clientes, que os clientes antes eles já pediam, mas não tinham acesso, que é Uhum. entrega, alguma solução digital, ponto de retirada de mercadorias. Os clientes solicitavam antes e não tinham, né? Agora com a pandemia começou a aparecer muito dessas oportunidades e dessas inovações, né? E o cliente ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer, ele vai continuar buscando, é, ele vai continuar buscando essas soluções que são mais fáceis para ele, né? Que tem menor esforço. E isso é uma das coisas que fica muito aí em xeque, né? E o contrário também é verdadeiro. Tem clientes que pela pandemia, eles estão sendo, de uma certa forma, evitado. As pessoas, tem empresas que acabam selecionando o tipo de produto, aproveitam essa oportunidade para aumentar um pouco uma margem, já que está com escassez, né, de alguns produtos. E isso Sim. também faz com que o cliente tenha uma experiência negativa, mas quando retornar, ele vai falar: opa, aquele cara ali, aquela Me empresa, sacaneou, né? ela aproveitou do momento, ela não foi leal, e aí agora é a minha oportunidade de buscar um concorrente, né? É, é, uma, É, é, quando um, é um novo, né? É um novo que a gente vai ter que explorar muito daqui para frente. você falando nessa questão, né, do aumento, né, de margem nessa época com alguns produtos, que me veio à cabeça foi, eu estava recentemente numa loja e estava tudo em promoção, sabe? Tudo, 30% menos, não sei o que lá. E aí tinha aquela etiquetinha, assim, falando de para, né? Aí eu peguei o produto, era um sapato, eu peguei para olhar o número do sapato, não, nem para olhar o preço que tinha embaixo, porque geralmente o preço fica embaixo, né? Mas para ver se cabia no meu pé para experimentar ali. Mas aí no que eu peguei, tinha o preço original do sapato. E era o preço da promoção que tava o para, né? E o deles colocaram 30% a mais só para chamar a atenção. E assim, aí na hora eu saí da loja, porque eu falei assim, se eles fazem isso na cara, não tem nem a capacidade de tirar a etiquetinha para me enganar bem feito, imagino que eles não fazem bem feito, né?
E é isso muito daí nisso, né? a gente viu muito disso daí na Black Friday, né? Que é aquele momento onde as pessoas elas começam a ter descontos fakes, né? E aí, se você Uhum, acompanha ao longo, você viu em junho, julho, acompanhou determinado produto, vai chegando próximo do período, eles aumentam muito e depois dão um desconto. Só que aí que tá, o consumidor ele está munido de informação. Então, aonde ele vai, ele tem informação a qualquer momento. Ele está dentro de um estabelecimento consultando o preço com o celular dele, né? Então isso sim. daí é muito comum. E às vezes as pessoas acabam tentando ser oportunistas, né? Mas quando isso não dá muito certo, quando isso é revelado, e muitas vezes o cliente fala, isso daí ainda não está compensando para mim comprar, né? Então, isso faz uma publicidade negativa tremenda, né? E aí vai Uhum. bastante na questão da empatia mesmo, né? Que é a gente trazer soluções para os clientes, né? Que de fato eles queiram, né? Não é o que é bom para a empresa ali. Então, muito. É uma tática de marketing, né, que é muito destrutiva. Isso daí é uma foto, redes sociais e a empresa ali ela já perdeu diversos clientes, né? A gente sempre brinca que Uhum. um cliente detrator, ele fala mal para 10, 20 pessoas, né? Eu acho que com as redes sociais isso daí tem se potencializado, né? Para Nossa, 20, 30, multiplicou 100, bonito, né? exatamente. Toda a Exatamente. campanha que teve por conta do Madeiro no início da quarentena, né? E o que repercutiu a questão, né, deles É, a, incentivarem que as pessoas fossem nas lojas, né, nos restaurantes. As empresas elas têm, o consumidor ele está querendo ver que causa que a empresa apoia, o que a empresa faz, se ela trata bem os funcionários dela. Isso daí é uma consciência que a gente tem muito maior hoje em dia, até porque nós também somos pessoas, aquela história, né? Não é de B2B, B2C, né? É P2P, né? Pessoa para pessoa, né? Onde as Human to pessoas. human. Exatamente. É humano para humano e a gente se coloca, nossa, poderia ser eu ali naquele funcionário, algum parente meu. Então, as escolhas elas estão muito atreladas, né? E também só fazer o apelo para uma causa social, se não for real, se não for cultural, isso daí também não adianta para a empresa, né? Fica aquele só para inglês ver, né? E tem muito Tem que ser dessa. genuíno, né? Exatamente. E dentro da cultura, né? Aí já abordando um pouquinho da nossa pauta, mas a cultura centrada no cliente, ela vem muito do relacionamento que a empresa tem com os colaboradores dele, né? Você pode traçar estratégias maravilhosas, mas muitas vezes aquela pessoa que está na ponta, né? Que é aquela pessoa que atende o cliente, que está na linha de frente, se ela não for bem tratada, se ela não souber, não tiver um plano de carreira, não tiver engajada com a empresa, né? Ela vai entregar uma experiência que não é aquela que você formatou na sua estratégia dentro da sua escrivaninha no ar-condicionado. A gente brinca com essa história de ar-condicionado, né? Porque muitas empresas elas tomam decisões ali no escritório, manda para a ponta e não tá próximo do cliente, não está escutando ele, e isso realmente é um grande problema, né, Flávio? E às vezes não está escutando nem o próprio funcionário que está em contato com o cliente, né? Então já tem os Exatamente, filtros aí maiores ainda. E um ponto que você colocou que eu acho super importante frisar é que é estratégia, é processo, né? Então, se você quer criar uma experiência memorável, uma jornada que realmente seja consistente em todos os seus canais, seus pontos, ela tem que ser planejada, né? Não é assim,
do dia para a noite que ela vai sair, não é Não, depender não da é. boa vontade das pessoas que estão ali nas pontas. Tem que ter tem que ter uma preparação, tem que ter uma estratégia por trás disso, né? Se você pensar numa pirâmide, né, na qual a gente fala que é a pirâmide de Customer Experience, né? Primeiramente, você tem que satisfazer as necessidades do seu cliente. É aquilo que ele está demandando, é o que ele quer, o que ele precisa. Isso daí é básico, isso daí é que a gente chama de arroz com feijão, né? O cara ele quer ter ali, se você tem uma empresa que vende sapato, você minimamente tem que ajudar ele nesse procedimento, nesse processo de escolher o sapato, de achar um modelo, né, de dar opções para ele. Perfeito. A Ter partir um do bom momento que você tem produto, né? exatamente, ter um bom produto, ter uma linha de atendimento que tenha treinamento, que estejam motivados, que estejam engajados, ter um bom espaço físico, ter um layout também que facilite esse trabalho entre as pessoas. E a partir do momento que você tem isso, né, você faz muito bem essa base da pirâmide, né, que realmente é aquela que sustenta mesmo a empresa, né? Aí você sobe mais um nível, que aí seria a parte de facilitar mesmo, né? Você dá uma facilitada nessa experiência do cliente, né? A gente tem escutado muito, até no final do ano passado teve aquele encontro da NRF, a gente ouviu muito do termo effortless, né? Que na verdade é você ter menos esforço, né? Quando você faz quando você pensa no cliente, tira as barreiras de esforço que ele tem, isso daí você está subindo mais uma etapa e tornando aquilo mais fácil para ele, né? Para ele consumir seu produto, facilitando a vida dele mesmo, né? E a partir disso você começa a ter uma visão um pouco mais próxima do cliente, né? Entendendo ali as jornadas, quais são os pontos que o cliente tem de contato com a sua empresa, para você facilitar para ele. Você pode fragmentar essa jornada maior em micro jornadas, entender as dores dessas micro jornadas. Por exemplo, um processo do caixa, né? Como que eu deixo esse processo do caixa mais agradável, mais fácil, que tenha menor esforço do cliente para ele obter o resultado, né? Ah, não, eu vou fazer uma fila de zigue-zague gigantesca para ele passar por toda a minha lógica, eu quero que ele faça isso. O cliente não quer saber, ele vai Para ver pular se ele vai bala. comprar uma balinha ali, né? Exatamente. Então, isso daí você não está olhando, você não está centrado no cliente, né? Para daí sim, né, você ter uma cultura voltada a encantamento, né? Que aí você pode ter ações de momento wow, né, que você encanta o cliente. E tudo isso é relacionado com a expectativa versus a percepção do cliente dele, né? Eu vi no post do Exatamente. LinkedIn que você fez da chamada, né, da Disney, por exemplo, né? Se Ai, você vai adoro. exatamente, se você vai for para um mercado de bairro que você sabe que ele é super tradicional, é, e você não tem ali muita expectativa naquele serviço que você vai ter, você tem muito mais chances daquele empresário fazer coisas, fazer ações com você ali para te encantar, para te deixar com uma percepção melhor do que essa expectativa que você teve, do que indo para a Disney. Mas aí que tá. Quando você chega na Disney, você tem uma expectativa altíssima, não é? Você já Uhum. escutou, todo mundo escuta histórias maravilhosas com a Disney. E quando as pessoas vão lá, elas continuam voltando encantadas. Porque mesmo com Exato. a expectativa altíssima, eles têm um poder, um zelo pelo cliente que realmente é cultural, né? E eu não sei como que está a Disney nesses últimos 2 anos, né? Mas da última vez que eu estava estudando o case da Disney, os empregados eram tidos como atores, né? Então eles eram Exato. considerados atores para realmente encantar
e não tinha ali o cara da limpeza, não tinha, não, era todo mundo em prol do encantamento do cliente, né? Eu estava até vendo um Exato. videozinho, né, que veio uma, uma menininha, viu o personagem favorito dela, aí saiu correndo para abraçar o personagem e ela cai no chão. Quando ela cai no chão, o personagem olha para ela e cai também. Eu falei, cara, isso daí é Fantástico. intrínseco, isso é cultural. A pessoa ela tá ali, ela não ficou esperando, ela quer agradar, ela quer encantar essa criança, essa família, né? E é interessante você dar. Eu adoro. E até a construção, né, do Magic Kingdom lá teve muito esse olhar da empatia, né? Então, falam que o Walt Disney, para projetar aquela rua principal, as lojas e tudo mais, ele realmente ficava de joelhos para ter a sensação que uma criança teria olhando para aquilo tudo. Então, tudo foi projetado do ponto de vista da criança. É como que as lojas, o tamanho das portas e das janelas tem toda uma proporção que dá para as crianças passarem nas ruas e conseguirem ver o que, que tem lá dentro, chamar a atenção, né, dos produtos e tudo mais. E N outras lendas que aparecem nos livros, mas a gente não sabe, né, se é verdade, que eles pintam todas as noites, Ah, aqueles cavalos que tem na rua principal lá, se tem realmente peças pintadas a ouro no carrossel, enfim. Tem um monte de coisas que a gente vê de preocupação que eles têm de ter um mundo realmente perfeito, de ter um mundo mágico. E, e não é só ter o lugar bonito, bem, com uma manutenção impecável, mas é toda a experiência que você tem, desde a hora que você estaciona o carro, que você chega ali, até a hora que você vai embora, né? E todo o contato que você tem com todos os profissionais que estão ali servindo e sendo atores daquele grande teatro, da grande atração que é participar da Disney, né? Então, como levar isso para os nossos negócios? Eu acho que é um pouco do que a gente queria trazer hoje, né? porque na Como verdade que. até fazendo um paralelo com essa história, né? Você imagina se você chegasse na Disney e realmente tivesse lá, né, aquele zelo que realmente tem, né? Mas tivesse somente esse zelo onde que as pessoas deixam tudo muito bonito e tal. E antes de chegar lá, se tivesse uma fila gigantesca, se você tivesse um problema para estacionar, nos parques tivesse algum brinquedo quebrado, né? Algumas coisas assim Uhum. que realmente não adianta você trazer experiências de encantamento lá em cima se não tiver essa base da pirâmide muito fortalecida, né? E aí que entra a gente. Eu gosto sempre de olhar esses benchmarks, de olhar essas para os negócios, né? Como que a gente faz isso num negócio pequeno, né? Como que a gente faz isso num negócio onde o budget ele é menor, você não tem budget para, você não tem orçamento para investir, né? E aí é muito, né? Teve até uma empresa, não vou entrar aqui em nomes, né? Mas ela lançou uma assistente virtual para um banco, lançou uma assistente virtual que era super tecnológica e tudo mais, mas aí quando você baixava o aplicativo, você tentava acessar ela, nos comentários dela tinha lá, mas a fila continua, mas legaram o meu limite, mas não sei o que, e não tinham ali os comentários que eram positivos da tecnologia, as pessoas não separam, continuam sendo uma empresa, né? Então, hoje, é muito ficar próximo do cliente, né? Até vi algumas pessoas entrando aí, eles são. Tem muita gente do programa Ali, que eu fui gestor, que na verdade a gente trabalhou aí com em torno de 120 empresas no ano passado, mais ou menos, e eles continuam com mais 120 empresas, e eles desenvolviam
inovação ali da raiz, tá? E aí é conversando com o cliente. Cada micro e pequena empresa conversando com seus clientes. E Flávia, um ponto de atenção. Hoje, um dos maiores bloqueios que a gente tem quando a gente fala de inovação e pequenos negócios, pelos atendimentos, consultorias e tudo mais, é o empresário quebrar a barreira de conversar com o seu cliente. Eu Concordo. vou citar aqui um exemplo que eu passei na pele, né? Como eu falei, eu fui microempreendedor. Acho que quando você é empreendedor, você sempre quer empreender, né, na verdade. Você não deixa de ter, né? Você sempre está buscando novos negócios e tudo mais. Tá no Mas, sangue. né, isso entra dentro da veia empreendedora, né? Vamos colocar assim. Aí eu tinha uma empresa do segmento de varejo, né? E fazia reparação de automóveis, né? Troca de pneu, alinhamento, cambais, serviços automotivos. E aí eu pensei, poxa, a empresa ela está indo bem, ela realmente ela paga as contas dela, né? Ela atingiu o ponto de equilíbrio, sobra, dá lucro, mas mesmo assim eu acho que tem oportunidade de melhorar. E aí eu comecei a pensar em inúmeras estratégias, né? E uma delas foi, nossa, eu preciso escutar o meu cliente. Eu preciso conversar com esse cliente, né? Numa primeira opção, a gente sentou, conversando ali, entre os donos e tal, e falou, nossa, se a gente tiver uma sala de espera aqui na nossa empresa, o cliente ele vai aguardar mais tempo o carro dele, ficar pronto para fazer o serviço, Uhum. ele vai ficar mais feliz e vai consumir mais, né? É uma linha racional, né? Se a gente pensar assim, né? Beleza, tudo bem. Eu falei, não, Como vamos, você se sentiria, né? isso, exatamente. Não, eu acho que essa linha ela tem um embasamento, né? Eu falei, não, mas espera aí, vamos conversar com o cliente primeiro? Vamos ver quem que é esse cara, o que que ele está fazendo, né? Vamos entender ele, né? E aí, quando eu comecei a perguntar sobre a sala de espera, né, dessas empresas, o que que ele, na verdade, eu não coloquei sala de espera, né? Eu falei, o que que você gostaria que tivesse na empresa? O que que você, como que é a sua rotina aqui dentro, né? Eu não gosto muito de pergunta que coloca a pessoa no futuro, porque muitas vezes ela É não, ela é difícil. projetada para um lugar que ela não tem menor parâmetro, né? Mas vamos entender quem que é esse cara, né? O que, que ele estava fazendo, por que, que ele fazia a manutenção, o que, que ele fazia enquanto fazia a manutenção. E depois eu coloquei Legal. lá uma opção por desencargo do que ele gostaria que tivesse na empresa. Aí tinha lá leve trás, tinha suco, tinha café, tinha sala de espera tal. O último item foi sala de espera. E aí a gente pensa, né? Nossa, seria um investimento naquela época, o equivalente hoje a uns 10, 15 mil reais para uma microempresa, né? E a gente colocaria lá e o cliente não veria valor naquilo, né? E aí, Sim. quando a gente vai entender e vai conversar com o cliente ele não ficava dentro da oficina mecânica. Ele deixava o carro e ia para o trabalho dele. Ele deixava o carro, tinha um supermercado do lado, um hipermercado, ele ficava a manhã inteira fazendo compras, voltava e ia embora. A sala de espera não era interessante para ele, mas é entendendo, é estando próximo. Para você ter uma noção, a solução mais viável que a gente achou foi a gente aumentar o tamanho da geladeira. Olha que brincadeira, né? Para os clientes guardarem os frios deles enquanto o carro deles estava ficando pronto, tá? Então é o entendimento, é você estar próximo do cliente que faz a diferença, tá? E tem inúmeras outros cases, né? E aí, nessa tentativa de escutar o cliente, eu comecei a pedir feedback para ele. Mesmo antes da pesquisa NPS, né, que é o Net Promoter Score, voltar à tona, né, e vir aí com essa força que tem hoje, né, que é aquela perguntinha de uma escala de 0 a 10 ou de 1 a 10, quanto que você indicaria essa empresa para um amigo ou colega, né?
Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre essa métrica, né? Mas mesmo Acho que antes, vale a pena. depois eu passo um pouquinho mais de detalhes sobre essa métrica. Eu comecei a fazer isso com o meu cliente. E aí eu falei assim, ó, eu vou ligar para os clientes que tinham 3 meses que passaram aqui comigo, e vou aproveitar e falar que ele tem a revisão dele também, né? E aí eu comecei a ligar. A primeira ligação que eu tive, que eu fiz com o meu cliente, foi uma crítica que quase que derrubou meu dia, assim, sabe? Já o serviço foi ruim, a peça demorou, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu não vou mais fazer essa ação. E aí, Mas olha que diversos, presente que ele te deu, né? Porque se você não ligasse, você exatamente, nunca ia saber. exatamente, ele não ligaria. Mas aí que tá. O, os empreendedores, de uma maneira geral, quando eles começam a ter uma certa dificuldade, isso daí acaba sendo um negócio que não é gostoso de ser feito, né? Que é você escutar o seu cliente, estar ali próximo e tudo mais, e ele também acaba deixando e despriorizando aquilo lá. Eu falei, não, eu vou continuar. O segundo, uma crítica, o terceiro foi neutro, né, na escala, o quarto elogiou, e aí eu comecei a fazer isso no dia a dia. E a quantidade de melhoria que eu fui trazendo de processo foram impactando diretamente aí no faturamento, né? Vou falar um pouquinho então do Net Promoter Score, se você Boa. achar que o NPS ele vem aí no livro A Pergunta Definitiva, tem até a versão 2.0 agora. É, eu vi o pessoal eu vi um dos estudiosos falando que agora o autor ele já está lançando até a versão 3.0, mas o que a gente tem hoje é a versão 2.0 dessa métrica, tá? Mas é um Uhum. momento que você faz um questionamento para o seu cliente, né? Perguntando para ele. Exatamente, a pergunta ela é fixa, tá? Ela não tem essa customização, né? Mas a pessoa ela pergunta numa escala de 0 a 10, que é a escala que tem da NPS, ou de 1 a 10, o quanto você indicaria ou recomendaria, e você pode usar qualquer uma dessas duas palavras, a empresa X, que aí no caso é que você está fazendo a pesquisa, para um amigo ou um colega, tá? Tem gente que pode colocar familiares também, tá? Por que essa métrica ela é muito utilizada? Normalmente, a gente não recomenda coisa ruim para amigo, né? Nem para familiar, né? E isso que é o ponto alto. É diferente de uma pesquisa de satisfação, né? De 1 a 5, quanto você está satisfeito? Aquelas estrelinhas, né, do Uber, né? Que é chamado de CSAT, que é uma métrica de Customer Satisfaction. No NPS, a gente vê o grau de lealdade, de fidelidade dos clientes. Aí a continha é simples. Você chega no universo da pesquisa, você fez a pesquisa para 100 pessoas. Vou facilitar aqui minha conta, tá bom? Você fez a pesquisa para 100 pessoas. 60 pessoas falaram que recomendariam. E aí, na verdade, a escala é de 0 a 10, né? Aquela pessoa que votou 9, 10 é quem é seu promotor, é quem realmente te recomenda. Então, de uma escola de 0 a 10, aquele que tem a nota 9 e 10, eles são promotores. Vamos supor que sejam 60 pessoas, tá? Aí, dessas 60 pessoas, você tem esse número mágico de 60. Depois disso, na mesma pesquisa, tem pessoas que dão notas que são de 7 a 8. Essas pessoas, elas não falam mal da sua empresa, nem falam bem. Elas são neutras, tá? Vamos supor que tem 30 pessoas que fazem, que estão lá dando a nota 7 ou 8, né? E quem dá nota de 6 para baixo são detratores. São pessoas que falarão mal da sua empresa, pela metodologia, né? Aí,
na nossa regrinha aqui, né, você tinha 60, que são promotores, deram nota de 9 a 10. Você tem 30 que são neutros, esses daqui não entram na conta. E você tem 10 que falaram que não recomendariam. Na verdade, eles não falam que não recomendariam, mas dariam nota até 6. Então você pega 10, que são esses detratores, né? Não, 60, que são os promotores, menos 10 detratores, dá uma nota de 50 pontos de NPS. E aí começa, né? Ah, Thiago, 50 pontos para minha empresa é bom? 50 pontos para minha empresa é ruim? Isso depende muito do mercado, tá? Você tem métricas de mercado. O Nubank ficou famoso por ter aí, desde o começo do lançamento dele, métricas acima de 80, que são pessoas aí, é uma empresa que realmente as pessoas gostam muito e promovem muito ela no boca a boca. Ah, agora, dependendo do segmento, pode ser que você tenha uma queda, pode ser que você supere, mas realmente, se você tiver uma nota acima de 75, você está na zona de excelência. E essa zona de excelência é tido como onde as empresas querem estar, tá? Só que o que a gente brinca, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, né, que está na nossa comunidade do SJCX, que é o Thiago da Solux. E ele fala, cara, o melhor Uhum. parâmetro para você ver o seu NPS é a sua nota do mês passado. É você se superando. E isso que é o Sim. legal, né? Eu gosto bastante da ideia de trazer a, trazer aí ó, o Bruno Deserto falando que é uma Tá. ótima métrica aí. Bacana, gente. Realmente ela é Aliás, consolidada, né? aproveitando, quem está ouvindo a gente, vocês usam essa métrica NPS? Se alguém usa, manda aí pra gente saber. Manda aí Desculpa, para a gente continua. saber, tá? E se tiver usando, parabéns, tá? É uma das formas de você medir a lealdade, tá? Do seu cliente. Só que é uma métrica que pode ser enviesada, sabe, Flávio? Como qualquer métrica, Uhum. né? Por exemplo, se eu faço essa pesquisa no momento que o cara realmente teve ali, sei lá, você está num banco, né? O cara conseguiu crédito, você faz a pesquisa do NPS, o cara vai estar feliz, Vai ser né? positivo, óbvio, né? Uhum. Exatamente. Então, minimamente, esse cliente ele tem que ter passado por toda a jornada para você, com toda a sua jornada com a sua empresa, para você ter uma métrica mais próxima da realidade. Porque senão você fica com métricas de vaidade, né? Todo mundo está vendo o seu NPS 80, mas você tá perguntando quando você deu um brinde pro cara, né? E esse, É isso esse é o que. problema. Pode falar. Desculpa. Não, então, aí eu sempre falo, né, quando eu vou falar para os clientes ou em algum treinamento, workshop, eu falo daquela regrinha peak and rule, né, que quando a gente traça a jornada, aquilo que o usuário vai lembrar justamente são os pontos de pico, né, sejam eles positivos ou negativos. E aí que tá, né? Se você pode ter algum ponto negativo durante a sua jornada, mas se você conseguir terminar essa jornada, resgatar esse cliente e conseguir que essa jornada ela fique positiva no final ou que diminua esse pico, né, numa hora de avaliação, numa hora que a pessoa vai precisar fazer algum serviço de novo com a sua empresa, o que ela vai lembrar é desse pico final, desse pico positivo que foi resgatado, né? Que você consegue ver na própria jornada, né? Exato. E existe uma estratégia muito bacana, não sei se você utiliza essa metodologia, tá? Mas você, utilizando a jornada de uma maneira visual, você Uhum. começa a conversar com o cliente e ele vai colocando qual que é a sensação dele ao longo daquele ponto, né? Ah, quando você está nesse momento, como é que tá? Ah, aqui é carinha feliz. Ah, aqui é carinha mais ou menos. Aqui é carinha triste. Aí depois você chama um outro cliente e vai fazendo esse exercício. Depois você coloca tudo ali, você tem um mapa de calor da jornada, né? E aí aqueles que Uhum. tiverem com pontos onde eles estão extremamente insatisfeitos, com carinhas tristes ali, vamos colocar assim, né?
Incomodado. Isso, aí você tem N oportunidades de melhoria, né? E só de você identificar, né? Isso, porque é o que você falou lá dos telefonemas, né? Nunca ia passar na sua cabeça que estava tendo aquele problema, ou que a pessoa estava se incomodando com aquela situação. Se você realmente não perguntar, não identificar. E o que é de uma pessoa pode ser de várias outras também, né? Perfeito, é isso aí. Você vai achando parâmetro, você vai selecionando o que você tem aí de reclamações e vai clusterizando ela, né? Para entender o que realmente você pode agir. No meu caso, desse exemplo que eu falei, eu vi que a entrega de peças era um problemaço que eu tinha, né? E aí eu tinha, só que não dependia de mim, dependia do fornecedor. Só que o que dependia de mim? Era de fato trocar o fornecedor, se fosse o caso, né? E cobrar Sim. ele mais proativamente. Só que aí eu só tive esse start quando eu tive lá 10, 15 clientes falando que esse era um problema, né? Senão a gente vê, não, o problema aqui é que o cliente não sabe o que está acontecendo no carro dele. Há um problema, e aí começa a gestão de ar-condicionado que a gente colocou, né? Que é você numa salinha tomando uma série de Tentando decisões. ideias. Não, Quando eu. Pode, pode falar. pode. Não, na Eu só verdade, ia, pode. eu só ia comentar assim, como que, pensando nessa situação que a gente está vivendo hoje, né, da pandemia, da quarentena, e a gente vê que muitos dos comportamentos do consumidor estão mudando, né, a gente já não age mais da mesma forma, a gente já não consome da mesma forma, e como que você sugere, né, para esses pequenos empreendedores, essas pequenas empresas, a se aproximar um pouco dos seus clientes? Tem algumas dicas? É, Você que trabalha. a gente até fica com receio. Será que é o momento de conversar com o cliente na crise? Ele está cheio de problema e tal. Mas é o momento de você estar mais próximo dele ainda, né? E aí eu Uhum. estou citando o exemplo de um telefonema, mas isso foi há 6, 7 anos atrás, né, esse case. Hoje tem N outras opções, N outras alternativas aí para você entrar em contato com o seu cliente. Às vezes as pessoas elas desconsideram um pouco o canal do e-mail, né? Só que um e-mail bem escrito, com empatia, bem direcionado, ele tem uma excelente conversão. E ele acaba sendo um dos principais meios para você ter um feedback, né? Primeiro, você tem uma empresa, normalmente tem páginas em redes sociais, né? Tem que estar escutando. Não adianta você ter a página no Instagram, no Facebook, tem 3 mil clientes e não está escutando o que eles estão querendo, né? E aí você tem que estar respondendo, entendendo quais são as reclamações desse cliente. Você pode proativamente acionar eles através do e-mail, né? E aí de uma forma mais empática, mais direcionada, perguntando como que está ele no meio dessa situação, né? Com uma mensagem um pouco de, olha, estou com você, né? A nossa empresa, ela está junto contigo e você é a razão dela existir, né? SMS também é uma das formas que às vezes as pessoas usam, mas gera um custo e algumas pessoas também não conseguem entrar nele. Mas uma das formas que eu tenho visto mais efetivas, tá, é o WhatsApp, que Ah, isso é realmente é uma verdade. rede social. Você pode ter uma comunidade de clientes, onde você escuta esses clientes periodicamente, você propõe ações, você traz conteúdos relevantes. Não é o WhatsApp de promoção, tá? Porque você pensa lá, Isso é importante. você entra, eu tenho uma loja de roupa, crio um WhatsApp e fico mandando um monte de roupa. Minha cliente é uma mulher solteira que trabalha o dia inteiro, eu mando roupa de criança para ela, eu mando roupa de homem para ela. Não é isso que vai fazer o cliente mudar, né?
E aí, E mesmo se mandasse camisa social todo dia, também não ia dar certo, né? A exatamente, gente mas quer a pessoa outras coisas. não está conhecendo. Mas se você tem lá uma loja de roupa feminina exatamente para essa cliente, você pode muito bem dar dicas, né? Sei lá, de coisas que ela possa fazer em casa, sozinha, comidas ali para ela fazer ali para ela mesma, como um hobby, né? E dar falar de outros assuntos, trazer novos conteúdos que agreguem, que complementem a sua atividade. E não necessariamente falar do corte, falar do tecido. Isso daí as pessoas elas não têm tanto interesse, né? E isso que vem nesse viés de comunidade, é você realmente manter eles engajados com propostas, na verdade, com conteúdos relevantes para eles, né? Não é para você. E falando mais uma vez da empatia, né? É o que é. Sim. Ah, Thiago, como é que eu começo com isso daí? Eu estou entrando um pouquinho no marketing inbound, né? Mas você pode muito Uhum. bem fazer uma live no Instagram, se você tiver muito. Gente, vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo e no final da live você fala, gente, o que vocês mais gostam? O que vocês menos gostam? Isso daí vira conteúdo. O que você mais gosta, você pode desenvolver conteúdo sobre aqueles temas. O que você menos gosta, você pode criar formas de não ter de não ter esse problema que os clientes te falaram, né? Então, Tá valendo, hein, pessoal? Pode anotar aí agora. O que mais não, gosto, o que não, né? assim, é batata. Se você faz uma live bem feita, com uma, um pouquinho de antecedência, fala para os seus clientes, e você tem lá 10, 15, 5 clientes que seja, eles te dão feedback, você tem conteúdo para você produzir que seja relevante para ele. Eu acho que é isso que é o grande ponto, né? E é legal que você falou dessa questão do conteúdo, né? Porque a gente ouve muito sobre marketing de conteúdo, né? E daquela razão de 80% conteúdo e 20% venda, né? Que você não tá sempre querendo vender, vender, vender. Você tem que, de certa forma, criar um relacionamento, descobrir quais são esses interesses, quem é essa pessoa que a gente está conversando, né? Quem é, quem é ela no final do dia, né? Que outras necessidades ela tem que não só aquela roupa feminina que eu tô querendo vender, né? Muito legal. Exatamente, é o que o seu cliente tá buscando com aquela roupa, né? Aí a gente pode até falar do Clayton Christensen, né? Que a gente utiliza, que ele é faleceu esse ano, né, e tal, mas é É uma verdade, mega de recente. uma referência em inovação, né? E é você entender que tipo de progresso, ele usa muito, na verdade a tradução vem muito com a palavra progresso, né? O que o cliente ele ganha quando ele compra a sua solução, né? A pessoa que arruma um carro, ela não está ali fazendo a manutenção, ela está vendo um passeio com a família, né? Pessoa que vai Uhum. comer uma pizza, ela não está querendo matar a fome dela. Ela está querendo ter um momento ali prazeroso com um acompanhante, com os filhos dela, né? Então, é isso, é você entender o que o seu cliente entende que é o progresso, né? E aí, nessa mesma linha, eu até fiz um paralelo com o Customer Success, que é realmente o que é sucesso para o seu cliente, né? O que o seu cliente ele faz com a sua solução, né? Ah, se você tem uma loja que vende, sei lá, skate, né? O que é um sucesso para esse cara? Esse cara muitas vezes ele tá lá com os amigos dele, compartilhando, fazendo ali, ou então até alguma coisa para ele se sentir bem, né? Como um esporte e tudo mais. Então você tem que entender muito bem o cliente. E aí nessa pauta que eu falo um pouquinho das startups, né? As startups que conseguem perceber o momento que o cliente está e o que ele busca, elas têm muita chance de atingir o que a gente fala que é o fit, né? Que é quando você tem a proposta de valor da empresa muito interligada, muito encaixada, né? Ele usa fit de encaixe, né? Com um segmento de clientes específicos. O Nubank, por que ele deu tão certo, né? A história que contam é que a solução ela foi criada
quando um dos fundadores foi no banco e ele ficou travado na roleta. E aí ele já, e muitos bancários, é claro que tem muita tecnologia também, mas o que, que ele resolveu naquele momento, né? Falou, não, eu tenho que trazer facilidade, agilidade. E aí ele lançou um brand maravilhoso nesse meio tempo, né? Que aí sustentou Uhum. a marca, né? Ah, não, mas também não é todo mundo que pode ter. E aí começou algumas que você tinha que ter indicação e tal, e viralizou e essa potência, né, que é hoje. Então, tem até um amigo meu do Moneto, que é o Arruda, né? Tem o Carlos e tem o Marcos, né? Nesse caso foi o Carlos. Uhum. Ele falou que ele fala que quando você destrava uma barreira econômica, é quando você tem evasão e você consegue realmente faturar, né? O que é destravar uma barreira econômica? Você pensa que as pessoas elas querem consumir determinado tipo de produto, só que elas estão tendo uma certa dificuldade ali, ela não está conseguindo, né? Quando você faz esse destravamento, vamos colocar assim, com uma solução que facilita isso daí, diminui o esforço, você tem grandes oportunidades de ter uma solução inovadora, né? Vamos pensar, por exemplo, no iFood, né? A gente sempre quis consumir ali um hambúrguer, comer uma pizza e tal, com mais facilidade, mais praticidade, mas nem sempre a pizza era acessível, né? Então eles criaram ali uma maneira das pessoas escolherem quais restaurantes, aí eles ganharam muita escala, né? Um marketplace que tem um mega de um trabalho, né? Que é primeiro colocar os restaurantes lá, mais uma vez estabelecido, a pessoa ela acessa e fala, nossa, tem tudo aqui, tem a entrega, tá tudo, é fácil, é rápido. E assim, Flávio, se você for pensar, eu vou te dar um exemplo. Eu pedi, né, nesses aplicativos um produto de delivery, né? Mas eu podia ter ligado na própria pizzaria para conseguir. Quando eu pedi lá, eu fui, pedi no aplicativo, vi lá onde que estava lá a minha comida, que eu tinha colhido do seu estado, prazo, chegou, eu desci, peguei e subi. É simples, isso daí não tem mágica nenhuma. Mas quando eu vou na pizzaria, eu vou, eu ligo, eu peço, eu não tenho parâmetro da onde que está a minha pizza, onde que ela vai chegar e Que tal. vai chegar. Quando eu desço, eu tenho que descer com a carteira, passar o cartão lá, sendo que eu estou olhando a minha pizza morrendo de fome, e Esfriando. passar o cartão e voltar. Só o fato de passar o cartão é um esforço para mim. Então tem gente, e aí eu me incluo, que ele pede nesse aplicativo para não precisar descer com a carteira. Olha que coisinha, uma etapazinha da jornada que tiraram, que já faz uma diferença para o consumidor, né? E eu falo, acrescento, né, a minha experiência, a primeira vez que eu pedi no Uber Eats, como foi libertador ver o carrinho andando e sabendo que meu pedido estava chegando. Porque é o que você falou, você pede a pizza, a menina sempre fala, 40 minutos. É sempre 40 minutos. É padrão, né? Padrão. Aí você assim, só que você fica esperando dar 50 para ligar para reclamar, porque não chegou ainda. Né? Então, quando eu via a motinha ali andando, eu falei assim, nossa, tá vindo. E vai chegar no horário. Então, assim, eu acho que o que eu quis trazer com esse exemplo é que, às vezes, clientes diferentes também têm necessidades diferentes. Então, você mapeando a jornada, como o Thiago comentou, né, um pouquinho antes, de clientes diferentes, você consegue avaliar para cada um deles onde que é o ponto que pega, onde é o ponto que ele mais valoriza, e você consegue trabalhar isso, né? No mesmo local, numa mesma experiência. E nessa linha, né, a gente tem que olhar a experiência como um todo, né? Só que aí que tá, Uhum. você, Thiago, eu vou começar a olhar a experiência do meu cliente e tal. Onde que eu começo? E aí eu já falo que é identificar esses pontos de maiores dores que você tem, né? E ali é um gargalo, é onde você pode iniciar a tratativa para você ter melhoras no processo. A pesquisa NPS
por si só, você saber que você tem 75 pontos, 76, ela não muda a sua receita, não muda o seu faturamento, não muda o número de clientes. Mas o que você faz com essa informação é que realmente tem a mudança, né? É você, o que você fez ali com a informação de que você teve essa nota, teve tantos detratores, a maior parte está reclamando disso. Senão você fica ao acaso, né? Você fica ali, refém do tempo. Então, é a informação tratada que eu acho que faz a diferença. Existem diversos estudos, tá? Até científicos, de quem tem uma base, de quem tem uma boa avaliação da pesquisa NPS, tem ali uma taxa de crescimento maior do que outras empresas que não têm que não tem ali aquela nota de qualidade. Ah, que bacana. A gente está chegando aqui no final, daqui a pouco Ah, nosso tempo vai acabar. Eu só queria trazer o Daniel, ele comentou aqui no início da nossa conversa sobre a Magalu, né? ah, Que é na verdade é a Lu, né? Que é a bonequinha virtual do Magazine Luiza. E é interessante falar dessa questão da humanização que eles trouxeram quando eles começaram esse canal digital, né? E tem muito a ver com a cultura também do Magazine Luiza. Eu estava vendo uma live da Luiza Trajano essa semana e como ela colocou tudo isso, porque ela comentando que a empresa nasceu para dar trabalho para os parentes todos lá da região, então eles sempre olharam para como ajudar o próximo, né? E a Lua nasceu justamente para criar essa humanização, para trazer informação. É uma fonte de conteúdo também para as pessoas, porque a própria Lua ensina a usar os produtos ao invés de ficar vendendo o produto, então tem a ver com o que a gente falou, né? Mas é isso. Eu queria agradecer, Thiago, imensamente pela sua participação. Obrigada, pessoal. Obrigado, viu, Flávio? Muito bom conversar, bater esse papo, tá? E sempre que você precisar, a gente pode conversar aí também, tá? A todos, né? Combinado.